certo dia, à beira-mar, apareceu jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que amava, seu jeito simples de convencer. Olá, meu querido irmão, querida irmã. Na alegria e na graça do Deus da vida, juntos estamos novamente para celebrarmos o nosso 22º domingo do tempo comum. Nós estamos encerrando o mês vocacional, esse mês de agosto, 30 de agosto de 2026. E a gente se coloca hoje, somos convidados a termos um olhar diante da proposta e do verdadeiro chamado que Jesus ele faz para a gente viver intensamente o seu seguimento. No domingo passado nós observamos que Jesus ele, ao fazer um questionamento aos seus apóstolos referente ao pensamento do povo, tivemos o grande testemunho de Pedro, que falou: tu és o Filho de Deus. O povo está falando um monte de coisa, que tu és o profeta, mas tu és o Filho de Deus. Jesus então ele elogia Pedro, fala: poxa, foi Deus que se revelou no seu coração e na sua vida, Mas a liturgia de hoje, meus queridos, ela se situa numa outra dimensão. Jesus ele continua ainda na região de Cesareia de Filipe, uma região pagã, mas como que percebendo que é hora dele pontuar direitinho, dele verificar o grau de consciência dos seus apóstolos, ele chama para uma conversa, quando ele diz para os seus discípulos, olha, vamos para Jerusalém e lá coisas terríveis poderão acontecer conosco, eu poderei sofrer nas mãos dos sumos sacerdotes, dos anciãos, das autoridades daquele tempo, mas é preciso que sejamos fortes. E aí o mesmo Pedro, que no domingo passado, ele foi elogiado por ter tido a atitude de perceber que de fato Jesus era o Filho de Deus, neste momento ele foi repreendido de uma maneira muito dura por Jesus, porque ele como que interfere aconselhando Jesus a não ir para Jerusalém. Ou seja, se a há a possibilidade real do Senhor sofrer na mão dos homens, ser crucificado, então o Senhor não deveria ir para Jerusalém. E Jesus ali mais uma vez ele percebe que Pedro ele estava ainda muito equivocado com relação ao verdadeiro chamado, a verdadeira vocação que ele deveria exercer enquanto discípulo, Jesus então olha para Pedro e fala: olha, falando uma palavra muito dura: afasta de mim, Satanás, porque você não pensa e não age como Deus, você age como os homens. E aí ele conclui, aquele que quiser, ou seja, não é aquele que está me seguindo, aquele que quiser, que tem a liberdade de optar pelo meu seguimento, deve tomar a sua cruz a cada dia, renunciar às suas pretensões mundanas e me seguir. Proposta da cruz. Queridos, Jesus aqui neste evangelho, deste domingo, ele vai deixar muito claro, que abraçar o grande convite, abraçar a missão de levar o evangelho e testemunhá-lo sobretudo, é uma proposta profundamente radical, aquilo que aos olhos do mundo é considerado como uma atitude de loucura. Porque isso Jesus ele contrasta com os valores e as propostas do mundo. O mundo, ele sempre, ao invés de buscar o serviço, o amor, a doação, a justiça, homens e mulheres são muitas vezes, de acordo com os valores mundanos, incentivados, entusiasmados cada vez mais a buscar ter privilégio, a buscar recompensa imediata em tudo aquilo que faz. Quer dizer, eu faço alguma coisa para você, mas eu devo ser reconhecido, eu devo tirar algum tipo de proveito em relação a isso, Então o mundo ele não propõe o caminho da renúncia, ele não propõe o caminho da cruz e nem do sofrimento. O mundo ele propõe o caminho da glória, o caminho da autossuficiência, o caminho do prazer imediato, tá certo? E Jesus então ele deixa claro que a sua proposta é a proposta da cruz, é a proposta da renúncia, é a proposta
do amortecimento, quer dizer, de cada dia você, diante daquilo que é interesse egoísta, particular, você precisa ir morrendo, se amortizando a cada vez mais, para que você seja uma pessoa livre e que com total capacidade de abraçar, né, a cruz de Cristo, abraçar a proposta do seguimento, como alguém que tem consciência de que no mundo ele não está ali para agradar, para fazer a vontade das pessoas, ser elogiado pelas pessoas. Isso é manifestação da fraqueza humana. Jesus está fazendo uma crítica a tudo isso, né? Ele está propondo o caminho da cruz, né? O caminho da autenticidade, o caminho desta clara consciência de que precisamos fazer com amor e por amor tudo aquilo que nós acreditamos, porque procuramos com a nossa vida, né, reproduzir as atitudes do Mestre. É uma proposta fácil? Claro que não, claro que não. É muito mais fácil você embarcar naquilo que é valor para todo mundo, aquilo que todo mundo acha, né? Quando você busca algum tipo de reconhecimento humano, algum tipo de elogio, né? Isso é confortante, quem é que não gosta disso, né? Mas Jesus, ele faz uma crítica, esse é o caminho da fraqueza, porque não é o caminho da cruz, não é o caminho da grandeza humana, não é um caminho de uma fé autêntica, né? Então este é o grande interpelamento, é o grande questionamento, né, que a palavra de Deus, né, neste domingo ele faz para nós. Afaste de mim, Satanás, o que ele fala para Pedro, e está dizendo para nós, se na verdade a gente tiver uma compreensão duvidosa, dúbia, né, diante do chamado de Deus. Precisamos viver intensamente a nossa vocação, né, na consciência de que Deus, ele acontece na vida, acontece no mundo através da nossa própria vida, né? Que Deus nos abençoe, que Maria também seja uma presença de mãe em nossa vida, nos ajude a sermos fortes, a termos uma fé adulta, madura, e não sermos assim tão fracos perante a vida, e que diante dos desafios, das dificuldades que a vida nos reservar, possamos ter a clareza de que isso não representa um fim. São apenas provações que nos ajudam a sermos pessoas grandes, pessoas cristãos verdadeiros, né? Que esta palavra enriqueça cada vez mais a nossa fé e que nos faça sentirmos bem diante deste chamado maravilhoso de carregar a nossa cruz através das várias provações que a vida nos reserva, mas nunca perder a perspectiva de que Deus está conosco. Deus está presente justamente no sofrimento, justamente nos momentos de dores, porque é ali que a gente amadurece, é ali que a gente responde com os pés no chão aquilo que a cada instante Ele está chamando a gente a viver. Deus abençoe, muita paz e muita bênção, e uma boa semana para você também. Até o próximo domingo.